Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu costumo muito falar sobre a correlação entre o ouro e a taxa da renda fixa americana, do tesouro de 10 anos, a taxa que a gente chama de yield, né? E um visitante do nosso canal pediu para falar um pouquinho mais sobre essa relação, falou que não entende muito disso, então hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre essa correlação e mostrar também aqui, eu preparei um estudo usando Data Science, um pouquinho que eu conheço, né? Estou estudando ainda, mas eu aproveitei para fazer uns estudos aqui que eu vou trazer, também falar um pouquinho da correlação, trazer umas fontes de dados interessantes aqui, tá? Vamos lá? Bom, antes de tudo, conceito básico, entender o que é yield. Por exemplo, eu estou aqui com um gráfico do yield real do tesouro de 10 anos dos Estados Unidos. Tá? Isso aqui seria o equivalente ao nosso tesouro direto, IPCA+. Seria você pegar um gráfico de quanto, você vai lá, tesouro IPCA mais de 10 anos, né? Que seria chamada NTNB, antigamente o tesouro IPCA+, era chamado. E você vai ver lá no gráfico quanto que ele está dando. IPCA, que é a inflação, né? O IPCA, mais, por exemplo, hoje está lá próximo dos 4,5%, vamos falar assim. Tá? E isso é o yield real. Por que é o real? O nominal é o pré-fixado, que você vai ter lá, vamos supor que hoje esteja 11% ao ano. Isso é o ganho nominal. O ganho real é você pega o IPCA+, porque você tem, o real é acima da inflação, né? Acima do que teve a perda de poder de compra daquela moeda, quanto que você tem de ganho? Aí é o IPCA+, é aqui o que a gente está plotando. De onde que veio esse dado aqui? Aí já vem a primeira base de dados interessante. Tem um site que antes ele chamava Quandl, que eu vou mostrar aqui, se eu clicar aqui, ó, colocar o mouse, você vai ver lá embaixo. QuantDL, tipo quantitativo download, uma coisa assim, tá? Aí ele tem uma base de dados gigantesca e algumas coisas são de graça. Eu já mostrei em vídeo anterior, por exemplo, dados do Banco Central Brasileiro de graça que você consegue achar aqui. E o legal é que você consegue tanto usar a biblioteca de Python deles, quanto no TradingView, que é essa plataforma de gráfico que a gente usa para operar, para poder fazer análises, até no Sniper Kamikaze, que é um projeto nosso, a gente usa. Então esse gráfico aqui, aí tá vendo? Você tem de 20 anos, 30 anos, 7 anos e 5 anos, tá? Uma coisa os 5 anos ali é o que tá vindo, a cor dos 5 anos ficou errado ali no gráfico. E você tem uma série histórica gigantesca, e você pode baixar esses dados e fazer vários estudos se você quiser, tá? Mas enfim, nós vamos usar o de 10 anos e o que está plotado ali é o de 10 anos, é uma referência. Então hoje a gente vê que o juro real nos Estados Unidos é de -1. Isso mesmo, se você compra um título de 10 anos, você vai receber -1% ao longo de 10 anos, corrigido pela inflação. Então, né? Então é a inflação -1%. Não vou entrar nos méritos dos porquês aqui disso, tá? O que é interessante? A gente vê que os Estados Unidos está com juro real negativo, tá? E o importantíssimo entender o quê? Que esse mercado de renda fixa, especialmente de títulos públicos americanos, é o maior mercado do mundo, é muito maior do que bolsa. É esse mercado aqui que move todos os outros mercados. Move bolsa, move até bolsa aqui no Brasil, título público aqui no Brasil, tudo está um pouco ligado a essa mãe de todos os mercados, ou pai de todos os mercados, que é o mercado de dívida americano, especialmente do Tesouro. Tá? Entendido isso, dito isso tudo, a gente vê aqui, ó, aqui são real yield, então o real, e eu trouxe também aqui o nominal, que seria aqui, ó, a curva de 10 anos. Se a gente for olhar lá o de 10 anos, hoje ele está dando 1,3, tá? Então, fazendo uma conta bem de padeiro, não é assim que se faz a conta, a expectativa de inflação ao longo de 10 anos é mais ou menos 0,35.
né? Porque o nominal aqui, ó, não, desculpa, a inflação é de 2, porque eu vou fazer uma conta de padeiro, né? O nominal está 1,3, certo? O real tá -1. Então é a distância entre os dois, tá? Que é a inflação esperada. É só que o juro composto você não pode só simplesmente fazer isso, mas seria a distância entre os dois. Então seria aí tipo 2% a inflação esperada nesse período, tá? Tem uma forma melhor de fazer, mas enfim. Aí, entendido isso, visto essas bases de dados, o que eu quero trazer aqui? Vamos voltar lá para o gráfico e eu já preparei aqui para a gente ver. Tem correlação? Não tem correlação? O que seria correlação? Para onde está apontando o yield, o retorno, essa taxa de juros da renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos, tem alguma coisa a ver com o preço do ouro? Aí eu vou lá e vou plotar o ouro aqui no gráfico. Olha só que loucura. Olha como é que a gente tem uma clara correlação, né? No caso aqui uma correlação inversa. Quando um sobe, o outro tende a baixar. Especialmente a gente pegando essas janelas de semanal aí, tá? Olha só. Aqui o gráfico, o primeiro ponto de dado que a gente tem aqui é em 2006. Mas olha que interessante, né? Então a gente vê isso no semanal. Vou passar aqui para o diário, tá? Olha só, a gente vê isso claramente. Então a primeira coisa que a gente já pode pensar como trader de possível oportunidade aí é ver momentos que o yield, né, que é o que está de amarelo aqui, subiu, mas o ouro não caiu. Tá? Vou pegar, por exemplo, desde o início do ano aqui, ó, year to date, aí a gente consegue ver desde o início desse ano. A gente consegue ir avaliando essas coisas, tá? Mas eu acho mais interessante pegar janelas maiores assim. Então a gente vê que realmente tem uma relação um pouco inversa. E quanto que é isso? Aí entra lá nos nossos estudos. Eu vou mostrar rapidinho aqui, tá? Para quem não conhece, isso aqui é o Google Colab, permite você ter um negócio que chama Jupyter Notebook. Aqui estou usando a linguagem de programação que chama Python. Enfim, aqui não vou entrar explicando tudo na ideia, mas é só falando. Primeiro eu tentei fazer usando a base de dados do Yahoo Finance, tá? Que é um site de finanças, que você tem vários dados, só que não ficou tão bom porque não tinha eu não consigo pegar esses dados do Quantum aqui no Yahoo Finance. Eu tinha que pegar um ETF de ouro ou um ETF de dívida e tentei fazer e não ficou bom. O que eu deixei? Por que eu deixei aqui nessa planilha, nesse documento? Mais para comentar que no Yahoo você consegue dados de empresas brasileiras. Então, se você achar interessante isso aqui, ó, você pode, por exemplo, fazer essa matriz de correlação, que é o ponto que a gente vai chegar, entre empresas brasileiras, tá? Então, é uma coisa aí para você pensar, tá? Eu tô até pensando que acho que se eu tirar aqui isso aqui, ó, talvez ele até melhor. Quer ver? Eu vou fazer ao vivo aqui, ó. Vou lá e vou pegar vou lá buscar os dados e vou plotar de novo aqui, em vez de pegar o retorno. Olha só. Então, deixa eu ver se funcionou aqui o Gold com... Não exatamente o que eu queria, não. Eu vou seguir porque você vai ver que usando aqueles outros dados lá, eles vão ficar muito melhor, tá? Aí tá aqui, eu tentei fazer uma correlação histórica também, que eu vou falar um pouquinho disso, mas eu vou mostrar pro que eu trabalhei e ficou bom, tá? Aí aqui usando quando, tá? O que eu tô buscando lá usando quando? Aqui em cima importa umas bibliotecas, eu escondi tal, porque eu coloquei a chave de API, que você tem que se registrar na Quando, é gratuita, tá? Mas você recebe um códigozinho que é a sua chave de API para você poder baixar os dados lá. Tô pegando os yields de 10 anos, peguei aqui um euro-dólar só para a gente ter uma referência e o preço do ouro, tá? Coloquei tudo nessas variáveis, trabalhei um pouquinho aqui, aí aqui eu coloquei só para a gente poder dar uma olhada nos dados e tal.
Mas o que importa pra gente aqui? Olha que interessante, eu fiz uma plotagem aqui de 2004 até agora, a gente consegue ver essa correlação, não fica tão bom igual a gente vê no TradingView, porque no TradingView eu estou com dois eixos diferentes, né? E ali eu não trabalhei o gráfico dessa forma, mas dá pra gente ver um pouco esse inverso de correlação, tá? Dá pra gente poder, se a gente quiser, a gente pode filtrar os dados, tá? Não, eu quero ver a partir, em vez de começar a ver lá de 2004, eu quero ver a partir de 2010, coisas desse tipo, dá para ir trabalhando. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei aqui, eu vou apagar esse aqui e vou ver a correlação, que é o que importa pra gente. Olha só os dados nos mostrando, olha a correlação aqui, ó, do ouro, tá? Para o yield de 10 anos e o real de 10 anos. É uma correlação de menos 0,75. Então é uma correlação muito alta, inversa, né? Mas muito alta. Significa que tem uma alta probabilidade de o ouro, o yield subir e o ouro cair. A gente vê que entre os dois yields, obviamente, é alta. Então entre o yield de 10 anos nominal e o yield real, é uma correlação próxima de 1, tá aqui, ó, o valor 0,93, tá? Com o ouro, né, o yield nominal é de 0,87, enquanto o yield real é 0,90, tá? E euro USD aqui já é uma correlação que não tá dando muito, aparentando muita relação, tá? Por exemplo, o euro aqui, o euro USD com o ouro está próximo de zero aqui, que não tem muita correlação, né? Não quer dizer que dá para se inferir muita coisa. E aí a gente pode pegar outros períodos. Então, por exemplo, eu peguei aqui, vamos ver em 2021 só, de janeiro de 2001 para frente, se isso muda muito. Já muda, ó. Esse ano a gente vê aqui, ó, a correlação do yield de 10 anos para o ouro, vamos pelo ouro aqui, né? O yield de 10 anos 0,4, já o real menos 0,47, 0,5, tá vendo? Diminui um pouco, esse ano não está tão correlacionado, vamos pegar de 19 para frente, tá? Aí já aumenta, né? Se aumentando a janela histórica tende a aumentar. Você pode pegar só um ano, eu quero só 2019, eu posso pegar aqui, ó, 2019 até janeiro até dezembro, diminuiu um pouco a janela, mas lá em 2019, ó, correlação muito forte do ouro com os títulos públicos, tá? Enfim, e por aí vai. E tem uma coisa legal que a gente pode fazer, que são essas janelas de correlação. Então eu peguei aqui, por exemplo, de janeiro de 2018 até hoje, em janelas de 30 dias, e ele me dando como que estava a correlação, que a correlação muda com o tempo, né? Pode ter períodos que eles estão mais correlacionados, tem períodos que eles estão menos correlacionados. E o que a gente pode ver? Isso aqui a gente pode usar para trading também, que a gente vê que a tendência dele é ficar... Vamos pegar períodos maiores aqui, pega a janela de 60 dias. A tendência é ela ficar aqui perto do menos 7, tá vendo? Por períodos até longos, eu vou até tirar o 2018 aqui, vou deixar desde quando ele tem, tá? Vamos lá, desde o começo, ó. Em janelas de 60 dias. Só que aí ele oscila muito, né? E fica difícil de ver. Vou deixar 18 mesmo, tá? Ele tem uma tendência a ficar lá embaixo, perto do menos 0,75, tá vendo? E nesse momento a gente tá vendo, ó, a correlação, ele perdeu um pouco a correlação, ficou quase positiva, tipo o yield subindo e o ouro subindo também. Aí a gente pode ver, o mercado tá meio estranho e tal, e também pode ver, opa, isso tende a descer. Se isso tende a descer, significa que talvez o mercado de título, se um está na frente do outro, o mercado de título público pode estar dando um indício de para onde o ouro vai. Tá? Então é só um pouco de ideia aqui que dá para ter. Eu quis trazer isso aqui. Se você quiser essa planilha, escreve um e-mail para a gente, me escreve um e-mail que eu te mando esse
esse notebook aqui, se você está começando a estudar, gosta disso, eu te mando, eu só tiro lá minha chave, né, da API, você cria a sua própria. Você pode estudar. Me fala também aqui nos comentários se você quer mais vídeos desse tipo. Eu posso fazer correlação entre as moedas também, mostrando, tá vendo? A gente pode usar essa mesma ideia aqui para ver a correlação do euro com o euro-dólar com o euro-ien, ou dólar, enfim, dólar australiano. Seria interessante aqui, por exemplo, dólar australiano com ouro, por exemplo. Tem uma correlação maior do que o euro com ouro, enfim, vários estudos que dá para fazer aí. Se você tiver interesse, me fala. Se você quiser que eu faça mais estudos desse tipo, comenta aqui, fala aqui embaixo alguma coisa que você queira ver, que eu posso trazer mais coisas desse tipo aqui nos próximos vídeos, tá certo? Então, por hoje era isso, eu não queria alongar demais, só dar um gostinho aí. Deixa seu comentário, fala o que você achou, enfim. Quero ouvir você aí e espero aí seu feedback, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.